Olá pessoal, é sempre triste, é sempre doloroso e a gente sempre fica com o coração amargurado toda vez que vê um acidente de avião. Principalmente um acidente com vítima, porque pode ter acidente sem vítima, pode ter até um incidente, mas um acidente com vítima impacta todo mundo, né? E as vítimas não só são as pessoas que acabam falecendo numa situação dessa, mas as outras vítimas são as pessoas que ficam, e a maioria delas, fora do avião que caiu, fora do avião que se acidentou, e fica na dúvida o que aconteceu, a pessoa fica querendo saber o que aconteceu com aquelas vítimas fatais, tá certo? E aí é importante a gente vir esclarecer aqui, porque eu já notei que se deixar o negócio correr solto, acaba se tendo um mundo paralelo aí de explicações paralelas. Então vamos lá. Quando acontece um acidente, qualquer que seja ele, a comunidade aeronáutica, a comunidade da aviação acaba se comunicando entre ela, conversando sobre o acidente. Mas isso de nível em nível, quer dizer, tem o mecânico de aviação conversa com outros mecânicos de aviação, o piloto privado com outro piloto privado, piloto comercial com outro piloto comercial, piloto de linha aérea, que é aquele piloto daquele avião que a gente vai lá e compra passagem para voar, chama piloto de linha aérea, outra classe. Eles conversam entre eles e assim por diante. Então o que eu vou passar aqui é aquilo que a gente conversa entre engenheiros e pilotos. Eu tenho um amigo que é piloto, eu não me considero piloto, eu me considero um brevetado, porque eu tenho CREA, minha carteira de trabalho, inclusive, é de engenharia, não é? Minha empresa é de engenharia. Então eu não posso me considerar piloto, eu considero brevetado. Agora, essa diferença entre os tipos de conversa, entre os diferentes níveis, vão levar a um tipo de conclusão diferente. Então, eu já deixei claro aqui em outros vídeos anteriores que um avião é uma obra de engenharia e é um negócio extremamente sofisticado no sentido de que você tem que fazer alguma coisa que é mais pesado que o ar voar. E isso que é fascinante, tá certo? Isso é que é fascinante. E a gente tem um brasileiro, que é o Alberto Santos Dumont, que foi o nosso grande ídolo nessa área. Ele é o símbolo da aviação no Brasil. E não se engane, ele só não é mais símbolo lá na França, porque o francês ele não vai dizer que é um brasileiro o símbolo da aviação francesa. Então existem outros. Lá na França foi onde eu tirei meu doutorado. Então existem outros. Mas existe muita memória do Santos Dumont na própria França. Nos Estados Unidos também não vai se falar que é o Santos Dumont, porque lá teve um outro lá, eles fizeram um planador lá que chamaram de avião, então eles dizem que o planador deles foi o primeiro a voar. Mas a aviação, ela está no sangue do brasileiro. É assim, se existe uma coisa tipo samba, além do samba, o brasileiro gosta do quê? O que faz parte da cultura do brasileiro? Bom, gastronomia, feijoada e voar. Bom, então já vou deixar claro para vocês. Quem gosta de aviação, por favor, vá num aeroclube, procure conversar com um piloto. Ah, eu não tenho dinheiro, vai de ônibus. Ah, eu não tenho como, pegue carona. Vai um Uber Moto, vá até um aeroclube e fica olhando. Pode chegar lá todo humilde, eu queria conhecer você. Eu garanto que você será muito bem tratado, você vai ter uma aula sobre avião. Então, já vou deixar claro, não perca a chance. Se você gosta de aviação, vá até um aeroclube, procure conversar com o piloto. Todo mundo que eu conheço, inclusive eu que estou falando aqui, a gente adora conversar sobre aviação. Agora, nesses momentos tristes, é importante esclarecer com conhecimento. Este avião que caiu é um avião
experimental. Então, existe na aviação classes diferentes de avião. Esse avião experimental é muito, digamos assim, parecido com o Demoiselle, que é um dos primeiros aviões do Santos Dumont. Ele ia passear lá em Paris, onde eu morei, onde eu vivi um certo tempo da minha vida. Ele era conhecido na cidade como aquele cara que pegava um aviãozinho dele e ia tomar café no Champ de Mars, que fica em frente, enfim, é no Trocadéro, que é aí em cima, mas fica em frente à Torre Eiffel. Ele pousava em qualquer lugar e a ideia inicial do Santos Dumont era que todo mundo pudesse voar num aviãozinho tipo do Demoiselle que ele voou. Eu gostaria de voar também. O dia que eu descobrir, eu vou tentar voar num aviãozinho desse. Então, esse tipo de avião, ele é chamado aqui no Brasil de avião experimental. É uma classe de avião que a gente nem tem ideia que ele existe, tá certo? Mas eles correspondem a mais ou menos, pelos dados que eu consegui obter, 5 mil aviões de 10 mil aviões e helicópteros que tem no Brasil. Esses números são números redondos, para a gente ter ideia. Então, metade do que voa aqui no Brasil é de avião experimental. Ele chama avião experimental por quê? Então, vamos lá. Como engenheiro, eu posso explicar isso para vocês. Um avião experimental é um avião que não obteve certificação. Bom, se ele não obteve certificação, então significa que ele é um avião que é ruim de voar? Não. É que assim, para você certificar um avião, custa muito caro. E como custa caro certificar, você vai ter que vender muitos aviões. Então, os aviões, chamados assim, aviões de pequeno porte, os aviões pequenos, em geral, são aviões que são de metal, né? A asa é metálica. Tem alguns que são os paulistinhas, que a asa é entelada. Mas esses aviões, eles são aviões que têm uma fábrica e essa fábrica homologou. Então, por exemplo, a gente tem a Cessna e a Piper nos Estados Unidos. Tem a Beechcraft nos Estados Unidos. Então, esses aviões que são um pouquinho maiores, que cabem, em geral, 4 a mais pessoas, são aviões que são de fábricas que vão precisar fabricar uma quantidade muito grande de aviões para compensar o gasto que ele teve no desenvolvimento e na certificação. Vou contar um segredo para vocês, mas não sei se continua valendo, mas o coronel Osiris Silva, que é amigo do meu pai, numa das reuniões que a gente teve particulares, ele falou, olha, a gente tem que vender no mínimo 500 aviões para compensar o investimento que a gente fez na pesquisa e no desenvolvimento dos protótipos, nas horas de engenharia que foram gastos, né? Lembrando, então, o avião é engenharia pura, certo? Beleza. Então, quando você quer fazer um avião que vai voar, ele é seguro para voar e ele não vai ser um avião de uma grande empresa que vai vender milhares de aviões, então este avião começa como sendo um avião experimental. Eu não sei se nessa classe também estão os ultraleves, mas, enfim, tem outros tipos de aeronaves que voam que não são só então, esses aviões que a gente vê, os maiores, os Boeing, Airbus, os Embraer, que são da aviação comercial. Esse é um tipo. Eu fui chamado a atenção para não esquecer dos helicópteros. Helicópteros também, o pessoal reclamou comigo que eu só falo de avião. Mas, enfim, então você tem uma classe aqui em cima, que são aqueles comerciais, que formam, assim, a maior parte dos quase que 13 milhões de passageiros aqui do Brasil. Então, 13 milhões de pessoas estão acostumados com avião de grande porte. Mas abaixo deles tem um avião que a gente chama de avião de pequeno porte. São esses aviões que a gente aprende a voar em aeroclube, em escolas de aviação, e tem os aviões
que são aviões particulares, que não precisa nem da carteira de PP, conforme for o caso. PP é piloto privado. Eles podem ter um certificado de aeronavegabilidade de aviação experimental. Então, ao invés de eles terem o certificado de aeronavegabilidade, eles têm um certificado de aeronavegabilidade experimental. Então, já está escrito lá, é experimental. É um avião o quê? Que normalmente ele vai ser fabricado numa pequena fábrica, ou ele vai ser, às vezes, fabricado, montado pelo próprio proprietário. Você pode receber um kit. Eu tive um amigo meu que, por sinal, caiu com o primeiro, ele fez um segundo avião experimental, e ele saía de onde ele morava, lá em Mossoró, e vinha para nossas reuniões da turma de engenharia, em qualquer lugar que a gente fizesse. A gente normalmente fazia aqui em São Paulo. Então é um avião seguro, não tem nenhum tipo de dificuldade de voar num avião desse. Mas, como ele é um avião experimental, ele não passou pela certificação. Às vezes você não precisa nem da carteira de piloto privado, tem um outro tipo de carteira que você pode tirar, que você pode voar avião experimental até 790 quilos, certo? Então, você pode muito bem voar um avião desse de maneira extremamente segura. Tanto é que a gente ouve raramente um avião desse cair. A gente ouve muito pouco. A gente está ouvindo mais agora, parece que aumentou a quantidade de aviões que estão caindo, porque isso virou uma notícia, assim, caiu um, caiu outro, vamos noticiar porque o pessoal gosta. Assim como eu estou fazendo vídeo aqui para esclarecer, por quê? Porque está aparecendo muita notícia, mas não está acontecendo nada de extraordinário, tá ok? Então, esses aviões experimentais, normalmente eles têm um motor diferente, motor Rotax, é austríaco, se eu não me engano, mas é avião perfeito. Esses aviões, eles podem ser utilizados pelo proprietário, eles vão ser utilizados normalmente com uma companhia, tá certo? No caso do avião acidentado, era a esposa do proprietário do avião, mas eles não podem ser usados como aviação comercial. Qualquer coisa que seja feita nesses aviões não pode ser remunerado. Então não pode nem ser remunerado, por exemplo, por algum tipo de sobrevoo. Me leva até ali, eu te pago. Não pode. Só assim, conta e risco do proprietário, tá certo? Pode emprestar para um amigo e tudo, mas por quê? Porque por ser um avião experimental, ele não passou por todos os ensaios de voo. Então, quem tem um avião desse, ele fica muito esperto, porque ele sabe que esses aviões eles vão ter algum tipo de limitação. Qual é o tipo de limitação? Não sei, são 5 mil que estão voando aqui no Brasil. Nós temos uma metade da frota aqui do Brasil de aviões, é avião experimental. Eles conhecem, eles conversam entre eles, os pilotos conversam entre eles, eles vão fazendo uma espécie de certificação informal, no sentido de que, olha, o limite é esse, o limite é aquele, eu fiz uma determinada manobra, aconteceu isso. E aí, pela experimentação, eles vão se limitando ou vão chegando a algum ponto em comum, porque eles têm que conversar entre eles, é o apoio que eles dão entre eles. Então, essa aviação experimental, eu particularmente considero todo avião seguro. E não deixaria de considerar um avião experimental seguro. Por quê? Porque para ele voar também tem que atender a regulação brasileira, o RBAC 91. Também ele tem que ser certificado da aeronavegabilidade experimental. Então, existem organizações que fazem isso. Um mecânico de manutenção de aeronaves, desde que ele tenha a carteira para a célula, que é o charuto do avião, lá onde vai a estrutura do avião, ou grupo motopropulsor, que é o que é a minha parte, porque eu sou engenheiro mecânico, grupo motopropulsor é o motor mais a hélice, é um conjunto.
Então, se você tem esse tipo de certificado da ANAC, que a gente chama de carteira, ou se você pertence, né, a uma organização que pode certificar, tudo bem, você pode certificar esse avião aeronavegabilidade. E não podemos esquecer que o mais importante seria a certificação por um engenheiro aeronáutico ou mecânico que tivesse a carteira também de manutenção de aeronaves, né? Bom, então é um avião que pode voar, por isso que voa, ele é seguro, por isso que está voando. E quando acontece um acidente? Bom, foi dito que esse avião tinha se acidentado. Ele está até de cabeça para baixo aí. Esse avião pode voltar a voar desde que ele tenha a manutenção correta. Então ele vai ter a manutenção, vão ser trocadas todas as partes estruturais e ele vai voltar a ter, se é o caso de solda, ele vai voltar a ter as soldas necessárias, ele vai ter os reforços estruturais necessários, que a gente chama de bacalhau. Ele vai ter toda a certificação necessária para depois voar. Ele vai ser recuperado. Aliás, tem até, caso vocês não saibam, tem até gente que vive disso, de recuperar avião. Mas sempre que recupera o avião, ele vai ter algum problema? Bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele vai ter o certificado de aeronavegabilidade dele. Então, voar, ele vai poder voar. Se vai voar com alguma limitação, com alguma variação em relação à aeronave que não se acidentou, aí depende do voo. Mas ele não vai quebrar, ele não vai fazer pirueta, ele não vai ter algum acidente. Por quê? Porque ele foi recuperado. Não, isso não vai acontecer do ponto de vista da engenharia. Então, para terminar, o que aparentemente aconteceu? De novo, é muito pouco provável, até porque a gente já sabe que dentro de todo o histórico de acidentes que houve aqui no Brasil, a gente já sabe que a causa maior, a causa raiz maior, 80%, é o fator que a gente chama de humano, certo? Então, provavelmente, o que aconteceu foi uma fatalidade humana. A gente não vai saber, porque está tudo destruído, mas existe uma grande possibilidade de ter havido um problema realmente de saúde em voo, porque a aeronave decolou e pousou não, ela se acidentou com o nariz voltado para baixo. Quando o nariz está para baixo, é porque a pessoa perdeu o controle, tá certo? O piloto perdeu o controle. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos a mesma coisa, mas era um avião que já era certificado, e aí é um problema de balanço da aeronave. Pode ser um problema de balanço da aeronave, por exemplo, o centro de gravidade dela ficou muito para trás, e aí ela perde. Então, tá vendo? Para voar, precisa saber onde está o centro de gravidade. É diferente de um carro. Então, pode ser que tenha alterado. Por quê? Porque colocou muita bagagem, o avião ficou com muito peso atrás. A gente não considera essa possibilidade, a gente sempre diz, tudo é possível. A gente não considera essa probabilidade. Por quê? Porque ele foi fazer que a gente chama de turno de pista. Foi fazer um voozinho pequeno, a pessoa acordou lá com vontade de fazer um voo, aí pegou, decolou e já ia voltar. Então, um voo rápido. Não vai encher de bagagem o avião para fazer um voo rápido. Então, nesses casos, assim, é uma fatalidade possível e mais que provável devido a algum problema de saúde. Todo piloto passa por exame médico, sim, exame médico que o capacita a voar. Agora, no dia a dia, a pessoa precisa sempre se cuidar. Se a pessoa não se cuida, ela pode estar bem num minuto e mal no outro. Pode entupir uma veia do coração,
uma artéria do coração pequena e ela pode ter um ataque cardíaco. Então, quem não se cuida todo dia, eu vou a cada 6 meses no médico, pode acontecer uma fatalidade dessa. De novo, é muito pouco provável que a gente descubra se isso aconteceu ou não, mas é a causa mais provável que tem. Então, quero tranquilizar todo mundo, dizer que sempre voar é seguro, porque sempre existe regulamentação, sempre existe fiscalização, sempre existe um regulamento da aviação civil, da ANAC, a cumprir, e raramente, e nesses casos, assim, quando é uma aviação experimental, raramente mesmo assim existe algum tipo de frouxidão, que vai depender da pessoa, tá certo? E isso a gente não pode controlar, porque a vontade da pessoa, a gente ainda vive, mesmo que a gente vivesse numa ditadura, a vontade da pessoa de que vai acontecer quando ela voa é dela, tá certo? Se ela vai fazer exame médico ou não, a vontade é dela, a gente não pode obrigar, tá certo? Então fiquem tranquilos, mais uma vez, eu estou compensando a falta de esclarecimento que existe oficial, trazendo um esclarecimento de engenharia. Eu vou procurar sempre fazer isso para deixar as pessoas que são as vítimas que estão vivas um pouco mais tranquilas, tá ok? Um abraço, até breve e vamos destrancar a mente. Tchau, tchau.